no nosso texto de hoje era o Pierre Clark, Sociedade contra o Estado. Então, vamos começar na nossa rodada com a Luísa. Luísa. Oi, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Assim, na medida do possível, né? Vamos levando. Gostei muito do texto. Eu achei uma leitura... Assim, eu não sou muito da antropologia, fiz poucas matérias, né? Então, os textos anteriores, que falavam mais sobre sociedades específicas e sobre costumes, eu achava estranho a forma de ler, sabe? Não que eu ache ruim, mas é diferente do que eu tô acostumada. E esse eu achei mais parecido com o que eu costumo ler, então acho que eu fiquei um pouco mais na zona de conforto, é uma leitura mais fluida. Gostei muito da parte que o autor fala sobre a relação do homem primitivo com a atividade de produção. Me fez refletir muito, inclusive, sobre a relação que a gente tem hoje com o trabalho e com essa questão da produtividade. Principalmente na parte que ele fala que nas sociedades primitivas, não é que eles não conseguissem produzir muito, né? Mas é que eles só produziam realmente o que era necessário. E acho que essa crítica, não foi uma crítica, né? Mas essa constatação traz para uma crítica muito atual que me fez pensar bastante. Outro ponto do texto que me chamou muita atenção é a questão de que a infraestrutura é um aspecto político e a superestrutura é um aspecto econômico, e mesmo assim não vão ser as questões econômicas que necessariamente vão fazer uma sociedade primitiva passar a ter um Estado. Esse foi um outro ponto que eu achei bem interessante também. E mais para o final, assim, agora já trazendo uma dúvida, eu não entendi muito bem, acho que eu já estava meio cansada, para ser sincera. Os últimos parágrafos do texto, quando ele associa a questão da palavra dos profetas com a criação do Estado. Isso para mim ficou meio nublado. Mas, no geral, foram essas as minhas considerações. Tá bom. Vamos ver. Luísa, Maria Eduarda. Maria Eduarda. Alô, professor? Tá dando para me escutar? Oi. Eu não, mas você não estava aberto, tá? Que eu tava no fone. Aí eu acho que o fone não tava funcionando. Tá muito. Aí eu tirei, agora eu tô no computador. Ok. O que você achou do texto? Eu gostei muito desse texto, né? Um texto que eu já conhecia, já tinha lido em outras matérias, e eu acho que sempre gosto muito de ler ele. E, nossa, é sempre assim, uma reflexão muito grande, e cada vez que eu leio eu percebo coisas que eu não tinha percebido antes. Então, desculpa, minha avó passou aqui. O que me fez pensar muito foi que eu comecei a relacionar, por exemplo, quando o autor estava falando a diferença entre ter poder e ter prestígio, que os chefes nessas sociedades que são primitivas, né? Eles não têm esse poder, assim, essa autoridade de forçar as pessoas e tudo. E me lembrou muito da nossa discussão da última aula, que a gente estava tentando entender um pouco da figura do chefe. Seu microfone está falhando de novo. Acho que é a conexão. Como que ele era escolhido. E você tenta entendeu o que eu tô falando? Perdeu um pouco, Maria Eduarda. Vou te dar uma sugestão. Eu acho que o seu... desliga. Fala de novo, porque tava parando o vídeo. Bem, é porque eu penso sobre Weber fala daquilo de o homem político por... Como é que é? Por... Vocação. Vocação. E aí
enfim, que ele fala muito sobre a importância dos cargos políticos não serem tão bem remunerados e tudo mais. E eu acho que isso tem muito a ver com essa ideia do chefe, enfim, de distanciar, né, o poder do prestígio e da autoridade de exercer algum tipo de coerção sobre as pessoas e forçá-las a trabalhar. E a ideia de que a política tem mais influência sobre a economia do que ao contrário, como a gente vê muito nas ciências sociais. Eu achei... É sempre bom ler esse texto. Então, várias reflexões, assim. Tá bom. Obrigado, Maria Eduarda. Marina, e você? Oi, professor. Então, eu li o texto errado, mas eu passei o olho nele agora de novo e eu tô vendo que é um pouco como... Oi? Qual texto você leu? Foi aquele do... eu não sei como é que fala o último sobrenome dele. O que vai ser para a próxima aula, provavelmente falaram. O Edmund. Leaf. Isso. Okay. Leaf. Okay. Isso aí, esse aí. Okay. Aí eu li o dele. Mas, enfim. O que ela falou, até onde eu li, fez sentido de ser ligado um pouco com o chefe, né, com a estrutura da sociedade, e que ele faz um apanhado, né, de períodos históricos ao longo do tempo, pelo que eu estou vendo, e como as sociedades foram se modificando, né, de acordo com as práticas econômicas ou políticas que eles tinham. Mas eu realmente não tenho como falar, porque, como eu te falei, eu li o texto errado. Dessa vez, desculpa. Bom, sem problema. Rafael, e você, Rafael? Olá, professor, olá, turma. Eu gosto desse texto, professor, porque eu acho que ele é forte na crítica a quem faz uma leitura da sociedade primitiva como algo incompleto, né? Como algo que está fadado a virar uma civilização, né? Um povo. Esse negócio, na hora que ele fala que eles são sem escrita, sem Estado, sem Deus. Eu gosto dele por isso e acho que ele tem um tom meio militante, assim, que é bom conquista, né? Tem um pedaço, porém, que ele fala que na sociedade primitiva, que é uma sociedade por essência igualitária, os homens não agem senão por si próprios. Não sei se é tanto assim, porque eles agem também influenciados por uma pesada tradição, né, que eles não podem fugir. Então, e sobre essa última parte de como as sociedades resistem à criação do Estado, acho interessante a reflexão dele. Gostaria de falar mais sobre essa última parte do texto, que realmente é um pouco mais difícil de entender, mas é bem interessante. Tá bom. Tamiris, e você? Oi, boa noite. Eu tive que desligar a câmera porque estava travando. Mas enfim, eu gostei bastante desse texto. Eu achei a leitura muito fluida, muito dinâmica. Ele misturou os exemplos com a teoria e quando eu vi eu já estava entendendo tudo. Eu achei esse texto maravilhoso. Eu gostei muito como ele... Acho que eu concordo, não sei com o Rafael, mas ele realmente é militante, mas eu achei militante de um jeito necessário. Tipo, falando a verdade, assim, que ele considera, quebrando os preconceitos etnocêntricos, eu achei isso bem interessante.
Gostei como ele fez bastante análise da economia com a política, mas assim, do social ser como autoridade, coletivo. Eu gostei bastante, eu achei bem interessante. Tá bom. Alexandre, e você, Alexandre? Professor, eu gostei muito desse texto. Tá me ouvindo direitinho? Esse foi meio ruim. Sim. Eu gostei muito desse texto. Ele me lembrou um pouco o livro da Alcida Rita Ramos, o Sociedades Indígenas, em que ela fala sobre como o indígena é um ser social total, em que todas as atividades que ele está fazendo têm relação com algum aspecto social. Então, o trabalho ele não é visto como um trabalho, uma coisa que é alheia da vida social, mas é parte ali do cotidiano, das relações, dos rituais e esse tipo de coisa. Gostei do jeito que ele trabalhou também os mitos, né, do indígena. Você parou no meio da frase, pelo menos para nós, Alexandre. Ok. Quando o Alexandre voltar, ele fala mais. Bruna? Oi, eu desliguei a câmera também. Geralmente eu fico com a minha câmera ligada nas aulas, professor, porque eu tão sem graça, coitadazinho. Mas, enfim, é porque começou a travar, eu tive que desligar. Acho que alguém com o microfone ligado. Vai lá, Bruna. Alexandre, você fala depois, não tem problema não, fique aí. Vamos lá, Bruna. Então, eu acho que eu vou ser um pouco repetitiva com relação aos comentários, assim, porque eu acho que ele é um texto muito querido dentro das ciências sociais. Eu não sei o ano dele, eu lembro que eu já olhei uma vez, mas eu lembro que eu fiquei bem surpresa de ver o ano que ele foi escrito e com o que ele se propõe a fazer, porque ele tem, para mim, ele tem uma pegada até decolonial, assim, né? Não é a proposta dele, mas eu acho que ele tem essa pegada. Eu também, assim como a Duda, tenho esse negócio de que toda vez que eu leio eu descubro alguma coisa diferente, assim. Eu já li outros capítulos desse texto e eu acho que o Pierre Clastres escreve de um jeito muito cativante mesmo. E eu gosto bastante desse estilo dele. Muito mais fácil do que os textos que a gente estava lendo anteriormente, assim. E não é porque ele tem falta de informação, a questão não é lacuna de informação, a questão é a forma como propõe a pensar e tudo, assim. E essa crítica que ele faz, que é uma crítica contundente, mas ao mesmo tempo é uma crítica que para mim é baseada em bastante teoria, assim. Para mim tem uma pegada muito marxista, o texto, e eu não tenho uma leitura muito marxista, assim, mas eu vejo muita coisa marxista nele, quando ele pensa sobre a superestrutura, quando ele pensa sobre a infraestrutura, os termos que ele usa para pensar, o fato de que ele coloca o trabalho como sendo algo alienante. Eu acho incrível essa dinâmica que ele traz de tipo, que para mim, assim, é uma forma de novidade de pensar sobre as populações indígenas e populações tradicionais no geral, que é tipo, para que eu vou trabalhar mais se eu já tenho o que eu preciso, né? Eu acho o jeito que ele traz isso é muito interessante. Deixa eu ver o que mais. Eu acho muito bacana que ele coloca uma coisa cosmológica no final, né, sobre a questão dos Tupi-Guarani com relação à UNO e junta isso com a antropologia política e como que a gente pode pensar o Estado a partir dessa visão cosmológica. Se eu não me engano, o Daniel fala isso, Daniel Pierre, do Perecível e Imperecível, que ele faz sobre os Guarani, que ele está pensando também sobre o platonismo, enfim, nessas sociedades, e ele usa do Pierre Clastres para pensar. Então, eu ainda acho que é bem atual que o Clastres traz. Eu acho que é isso, professor, senão eu não falo muito, senão se deixar aqui eu vou ficar falando demais, mas eu gosto bastante desse texto. Ok. Alexandre, você voltou? Oi, voltei. Só para terminar, eu gostei
o colega falou assim, também sobre as influências marxistas do texto, eu achei isso muito interessante. Também os questionamentos dele sobre a formação do Estado, e como o Estado ele surge com o conflito da classe e como um aparelho de dominação. Eu achei isso muito interessante também. É basicamente isso. Muito bom esse texto. Tá bem. Camila. Então, passamos para o Daniel. Quando a Camila voltar, ela fala. Daniel. Legal o texto, né? Bem fluido, bem legal de ler. Achei interessante essa coisa do trabalho relacionado às necessidades energéticas. Uma forma até mais inteligente de trabalhar. E no fim eu achei interessante a coisa dos chefes e da importância da palavra, talvez até como tem alguma relação com carisma, assim, uma coisa mais seria o poder da comunicação em vez do poder da força. Seria isso. Tá bom. Camila. Oi, professor, boa noite. É porque minha internet estava ruim, eu não vi quando o senhor me chamou. Mas, então, eu gostei muito do texto, achei uma leitura muito fluida. Eu gostei a crítica que ele fez em relação ao etnocentrismo, até mesmo nas pesquisas antropológicas, onde a sociedade primitiva sempre é vista como algo negativo. Também gostei dos conceitos que ele colocou, os contrapontos entre sociedade primitiva contra a luta pelo Estado. Eu gostei do texto, achei muito interessante. Acho que é isso mesmo. Obrigada. Obrigado. Gabriel. Boa noite, professor. Eu achei o texto muito interessante, gostei muito da leitura, acho que agregou bastante. Foi a primeira vez que eu li esse texto. E, enfim, eu achei que foi meio que ele meio que dá um tapa na cara desses escritores modernos, né? Ele fala que por trás desses trabalhos modernos tem ainda um resgate muito grande do evolucionismo, que passa meio que despercebido, né? Quando a gente faz um trabalho sobre outra sociedade. Enfim, eu gostei muito da relação que ele faz do trabalho com a política e de como a noção de Estado, né, pra gente, é incompatível com essas sociedades que recusam o trabalho. Eu gostei que ele fala do conceito de subsistência, que carrega um juízo de valor, e isso fica bem claro até. E, enfim, eu gostei também quando ele fala da técnica, que não existe uma técnica mais avançada que outra, sendo que a técnica serve para um fim específico. E eu acho que foi isso mesmo. Gostei também quando ele fala da divisão do tempo para essas sociedades, do chefe primitivo, né, que ele não tem poder, pelo menos não um poder como a gente enxerga, né, um poder político. E a parte dos profetas, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso, mas eu acho que deu para entender que eles são contra o Uno, né, que no caso seria o Estado, a força estatal. E eu concordo acho que foi a Bruna que falou que esse texto tem uma pegada meio decolonial. Não é explicitamente decolonial, mas eu acho que tem um fundo decolonial, sim. Acho que foram essas minhas considerações. Ok, Henrique. Bom, boa noite primeiro. Eu acho que os colegas cobriram a maioria das questões. Eu acho que só me falta falar de algumas coisas que eu notei no texto. Que primeiro foi a forma como ele descreve a identificação das sociedades arcaicas pelos critérios de falta. Então, falta de Estado, falta de economia, eu achei isso interessante. E outra coisa também é o papel do chefe nessas sociedades, quando vem a ter um chefe que de estar servindo a sociedade. Isso é interessante de se olhar junto com a não formação de Estado. Então, é algo sempre muito
deliberado pela própria sociedade. Mas eu também concordo com o que Luísa disse no início, que eu mostrei um pouco também quando falou dos profetas. Mas é isso. Tá bom. João, e você? Boa noite, professor. Eu acho que eu vou em acordo com os colegas. Também foi a primeira vez que eu li esse texto. Já tinha ouvido muito falar, mas foi a primeira vez que eu li. Eu acho que fora os pontos que já foram mencionados assim por colegas anteriores, eu gostei bastante das discussões que ele traçou entre a questão da ordem, qual desestruturação precede vem primeiro, em relação à formação do Estado, como ele está fazendo aquelas relações entre o que se desestruturou primeiro nessas sociedades, seria a economia ou então a política, e a forma como a desestruturação política precederia necessariamente a econômica, porque é ela que vai fazer com que as condições de classes sociais, um antagonismo entre classes, exista e, por assim, fazer que as disputas econômicas emerjam. Uma coisa que eu achei interessante também, no sentido de me lembrou a teoria da dádiva, que quando ele fala que nessas sociedades tudo que é produzido, depois dos pontos que ele faz a respeito de não existir necessariamente tecnologias melhores que outras, mas tecnologias que se adaptam a um contexto diferente, ao contexto daquela sociedade, sobre como o excedente nessas não é usado é usado para questões rituais, de troca, etc. Isso me lembrou um pouco a teoria da dádiva. E também sobre a questão do chefe não configurar poder político, ou de coerção, como chefe ele configura um tipo de poder diferente. Eu acho que esses são os meus pontos. Ok, obrigado, João. Letícia. Bom, Letícia, quando a Letícia, então, ela recuperar a conexão, a gente volta a ela. Bom, a minha pergunta para vocês é a seguinte. Eu vi que vocês gostaram do texto e se sentiram muito aliviados, provavelmente, que nós passamos dos ingleses para o francês, né? Mas qual a relação dele com os textos anteriores? O que vocês acham? Professor, eu confesso assim que eu gostei bastante do texto, mas que em relação aos textos anteriores, essa conceituação de sociedades primitivas que o Pierre Classes ele traz, ela é muito, ela meio que se pretende, assim, não sei, né, porque eu também não li o texto todo, o livro todo, eu li só o último capítulo. Ela me parece se pretender muito universal, englobar uma série de sociedades, como, por exemplo, as que a gente estudou nos textos sobre as sociedades africanas, mas quando você pega o material etnográfico no qual ele se baseou, são fundamentalmente sociedades ameríndias. Então, me parece que o conceito dele meio que assim empalidece quando a gente tenta olhar ele a partir da perspectiva de outras sociedades. Porque como a gente viu nas sociedades africanas que a gente estudou, já tem toda uma questão política diferente das sociedades ameríndias em questões de poder, constituição de Estado e etc. Então, foi essa relação que eu consegui estabelecer. Foi mais de uma crítica ao que o Pierre Clastres traz do que uma convergência entre o que ele traz e o que a gente leu. Ok. Maria Eduarda. Aqui, a relação que eu consegui fazer, assim, eu só participei da última aula, né? Essa é a minha segunda aula. Então, foi muito com o que foi discutido quinta-feira. Quinta-feira não, quarta-feira. Que foi a definição de chefe. Acho que a gente passou a aula passada muito ao redor desse ponto, né? Tentando
entender quem era, como ele era escolhido e tudo. E nesse texto ele traz muito essa noção assim de qual é a diferença do chefe para essas tribos e do chefe que a gente considera. Então, assim, muito do que a gente tenta interpretar dessas sociedades que a gente não conhece, a gente tenta trazer para o que a gente conhece e ir adaptando, né? Por exemplo, a gente conhece o Estado, aí vai falar da sociedade, a gente fala é sem o Estado. A gente conhece a economia de um jeito, aí vai escrever a sociedade como outro tipo de economia. Então, o que eu peguei dessa comparação foi mais nesses pontos, assim. Tá bom. Mais alguém quer dizer? Comentários? Tá bom. Ó. João, fala, Bruna. Não, eu ia falar que, para mim, o que tem de muito parecido, assim, é porque ele tenta. Tem uma hora que ele fala, por exemplo, que é um erro a gente tentar ir só pro lado da antropologia política e esquecer de outros aspectos, né? E dissociar a política do todo, assim. Eu acho que isso ele coloca bem claro no texto. Mas é muito mais fácil apontar as diferenças do que as similaridades, assim, entre as duas coisas. E, de novo, eu acho que os textos de lá, e aí eu acho que talvez seja uma potencialidade daqueles textos do livro que a gente estava lendo, né, dos sistemas políticos africanos, é que eles são muito completos, assim. Eles tentam dar conta de tudo. E não é o objetivo do Pierre Clastres, né, mas ao mesmo tempo ele leva em consideração muita coisa, assim. E também acho que a figura do chefe é uma coisa importante, que ele faz essa distinção entre o que é poder e o que é eu esqueci agora a palavra que ele usa, né? Mas enfim, eu acho que a figura do chefe, essa figura meio que é mitológica e ao mesmo tempo que tem uma certa hierarquia na figura dele, ele não tem o poder do Estado, assim. Eu acho que isso os outros também colocaram nos outros textos. Tá bom. Mais alguém? Eu acho também, professor, só um pequeno comentário que ele adiciona algumas camadas a um debate que a gente vem fazendo de o que é a política nessa sociedade sem Estado, se há política, se eles fazem política. Mas também é uma adição assim, ao debate. Tá bom. Vocês repararam? Olha só, primeiro, João, você tem toda a razão. Grande comentário. De fato, ele lida apenas com sociedades ameríndias, particularmente com sociedades da América do Sul, que é no fundo onde ele fez o trabalho dele de campo. Então, é claro que a pergunta que fica é em que medida isso pode ser expandido para outras sociedades. Você lembra lá o texto do Evans Pritchard e do Maya Fortes? Eles faziam a distinção em sociedades do grupo A e do grupo B. Vocês lembram disso? O grupo A eram sociedades com Estado e o grupo B eram sociedades sem Estado. E o problema era, e nós discutimos isso longamente, como é que a gente pode caracterizar o fenômeno político numa sociedade sem Estado? Numa sociedade com Estado ficava mais fácil. Então, assim, nós não sabemos em que medida esse tipo de discussão, ou esse tipo de coisa, ele pode ser generalizado. Mas vocês lembram lá o texto do Hardcastle Brown? Lembra que ele introduziu mais uma categoria de sociedade? Para o Hardcastle Brown, haveriam 3 tipos. O grupo A, que era a sociedade com Estado, a gente leu o texto da Audrey Richards sobre os Pemba. E nós havíamos lido o texto dos Nuer e depois lemos o texto dos Talenses. O texto Nuer e do texto Talenses seriam sociedades do tipo B.
E eram as duas únicas sociedades de Quebec que tinham naquele livro. Pois bem, mas Radcliffe Brown, ele falava de uma outra sociedade, de um outro tipo de sociedade. Talvez a gente pudesse dizer do tipo C, que são sociedades tribais, onde a quantidade de pessoas é muito pequena. Que seriam, nesse caso, mais próximas às sociedades ameríndias. Então, em que medida... quer dizer, tem duas questões aqui primeiro. A primeira questão é a seguinte. Vocês separam que o Pierre Classes usa como princípio, vamos dizer assim, como demarcador do fenômeno político, o Estado? Ele fala de alguns passos para chegar, né, à separação da sociedade em classes, entre pessoas que oprimem e pessoas que são oprimidas. Eu sei, mas o que é antropologia política para ele? O que ele vai chamar de antropologia política? O que vai fazer? O que está fazendo? O que ele vai chamar de antropologia política? Eu acho que quando ele trata de antropologia política, é bem no começo do texto, né? Quando ele fala aquilo do fato social total, que, assim, na minha interpretação, né? Que ele fala muito disso, que da economia e da política como esse fato social, e aí um ligado ao outro, que não dá para você fazer de um completamente autônomo do outro. Eu entendi algo nesses termos, assim. Não, tudo bem. Vamos voltar aí à ideia de fato social total daqui a pouco. Porque eu me lembro dele ter mencionado, ele menciona isso de fato, mas eu não me lembro exatamente qual é o contexto. A gente volta a isso. Mas a pergunta permanece. A pergunta é, por que o que ele está fazendo é antropologia política? O que o Estado está fazendo aí? Por que ele está falando de Estado? Ele está falando de sociedades ameríndias que não têm Estado. Professor, você está perguntando por que ele está fazendo antropologia política nesse texto, é isso? Por que ele está chamando o que ele faz de antropologia política? Eu acho que é porque ele está pensando na representação de coesão que tem nessa sociedade, já que a gente pensa no Estado como sendo... E uma coisa que eu acho muito interessante, porque assim, ele coloca que a gente pensa no Estado como sendo a única coisa que a gente pensa quando pensa no Estado politicamente é esse uso da força, da violência. Não tô conseguindo formular. Mas assim, ele questiona esse lugar do Estado, já que a gente entende que só existe coesão social e política se tem a existência do Estado. Se não há o Estado, como é que a gente pensa política a partir daí? Então, acho que é a partir do questionamento do que é o Estado em sociedade, do que é coesão em sociedade sem Estados, é que ele está fazendo antropologia política. Não sei se eu consegui explicar bem, porque eu não consegui formular. Ok, vocês concordam com isso? O que você acha, Henrique? Eu concordo, professor. Que, tipo, a gente tá partindo... Por isso que logo no início do texto ele fala do negócio da falta. Assim. Vai partir da falta do Estado para analisar, como foi dito por Bruno, as formas de coesão, né? Então, acho que... E isso coaduna com o texto do Radcliffe Brown, mesmo que sejam de sociedades diferentes, porque a gente vai ter também como que se dá a interação entre sociedades indígenas e outras sociedades. Não, tudo bem, mas se ele está falando de liberdade no texto, ele está preocupado com coesão social?
E aí, gente? Professor, eu não entendi a pergunta. Pode refazer, por favor? O Rafael tinha mencionado que quem tinha mencionado isso foi o Rafael, quando ele falou de liberdade. Falou de liberdade, não. Ele falou de liberdade. Ele falou o seguinte, mas essas pessoas elas estão submetidas a uma tradição muito grande. Então, eu queria discutir um pouco mais isso. Não foi isso, Rafael? Sim, eu nem sei se ele cita isso no texto, mas é porque eu achei que ele falou porque eles seguiam por si mesmos, mas eu acho que não é tão por si mesmos assim, porque tem uma série de sanções, né, que essas sociedades impõem mesmo sem Estado, como a gente viu nos outros textos, que pode ter um julgamento, né, entre eles. Então, acho que é isso. Eles vivem sob uma forte pressão social, ainda que não tenham Estado. Ok, eu vou responder as questões que eu coloquei, tá? Primeira questão. A relação, do meu ponto de vista, entre esses textos anteriores é direta. Por quê? Por vários motivos. Não quer dizer que eles concordem, mas eu acho que ele complexifica o campo. E ele define, do meu ponto de vista, a política de uma maneira muito mais interessante do que os textos anteriores. Como é que os textos anteriores estavam tentando definir política? A partir da ideia de estrutura social. E quando você pensa em estrutura social, você faz algo com as sociedades primitivas que é muito parecido com a maneira como a gente pensa na nossa própria sociedade, que é o quê? Dividi-la em camadas. Ou seja, parentesco, cultura, política, antropologia jurídica, religião, etc. Você vai colocando camadas, para cada camada você está pensando na estrutura social, quer dizer, o conjunto de posições sociais da sua relação. Ok. Então, veja. Lembra lá no texto, o texto lá do Evans Pritchard, que ele vai dizer que a filosofia pouco ajudava a antropologia na hora de fazer etnografia? Vocês lembram dessa parte? Muitas pessoas citaram, inclusive. Acho que o Rafael foi um deles, né, Rafael? Estou enganado. Não me lembro, acho que não foi eu não, professor. Tudo bem. Como é que ele define aqui o antropologia? De uma maneira muito mais fácil. Ele define a partir do Estado. Em que sentido? Nós estamos falando de sociedade contra o Estado. Como é que ele pode, então, definir essas sociedades a partir do Estado? Bom, primeiro ponto. A gente vai voltar a isso mais para frente. Mas o primeiro ponto é que a ideia central é de que não é que essas sociedades elas desconheçam o Estado. Elas talvez não conheçam o Estado moderno, com a sua divisão de funções e tudo aquilo que a gente sabe que ele possui. Não vou voltar a isso. Mas elas conhecem o Estado como uma possibilidade, a possibilidade do poder político, a possibilidade da submissão a um. Luísa, você vai ficar responsável por, no final, se eu não me lembrar, me perguntar sobre um de novo, que é importante. Então, qual é a ideia? A ideia é que o sistema dessas sociedades ele é feito para conjurar o aparecimento do Estado. Por isso, sociedades com Estado, por isso elas são políticas, porque essa é uma decisão política. Como é que ele faz isso? Ele faz isso a partir do dado etnográfico. Claro, evidente.
E ele vai mostrar como que essas coisas, como que a relação entre todos esses elementos, e alguns deles aparecem nesse texto, ele vai montar vamos dizer assim, um determinado movimento político nessa sociedade que vai evitar justamente o quê? O aparecimento do poder dos chefes, que prenuncia o aparecimento do Estado. Tem vários mecanismos para isso, mas eu vou citar dois. O primeiro é o quê? É a guerra. Então, a sociedade primitiva é uma sociedade para guerra. E é essa guerra, ela faz ela tem um papel absolutamente central no papel de exorcizar o nascimento do Estado. E você tem toda a razão, João. Tem tudo a ver com a dádiva. Segundo ponto, pela própria maneira como ela trata o chefe. Ela cria o cargo do chefe, mas ao mesmo tempo que cria o cargo do chefe, esvazia ele de possibilidade de acumular poder. Que é também um outro texto muito interessante que se chama A Chefia nas Sociedades Primitivas. E claro, gente. Então, assim, primeiro ponto. Vou recapitular. Primeiro ponto. O tipo de sociedade que o Pierre Classes está falando, segundo a classificação do Radcliffe Brown, não seria nem o tipo de sociedade A, nem o tipo de sociedade B. Seria um outro tipo de sociedade que eles não tratam no livro, que seriam sociedades tribais. Então, disperso. Agora, olha só. Muito do que ele está falando se encaixa, por exemplo, com os Nuer, com a descrição que o Evans Pritchard faz dos Nuer. E tem algum ar de família com a descrição que o Fortes faz dos talentos. Embora, claro, quando ele está falando tanto dos talentos quanto dos Nuer, ele está falando de linhagens. E a ideia é o conflito entre essas linhagens, vamos dizer assim, é muito básico. Claro, não está dizendo... mas tem alguma semelhança com aquilo que o Pierre Classes vai falar sobre a guerra. Ok? Primeiro ponto. Ok. Então, o segundo ponto... qual era o segundo ponto mesmo? Como a sociedade trata o chefe. Pois é, que a antropologia política, por quê? Porque na verdade, são sociedades contra o poder, sociedades contra o nascimento do poder. E, portanto, políticas, no nosso entendimento que seja político. Embora, para chegar a esse ponto, ele primeiro tem de fazer o quê? Ele tem que ele passa por uma longa discussão sobre, por um lado, a economia, por um lado, a ideia de que essas sociedades são sociedades de falta. É o primeiro ponto. Segundo, a ideia de que essas são sociedades de subsistência, ou seja, ele está juntando, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, uma crítica ao nosso olhar, nos dois casos, mas primeiro uma crítica no sentido político, e no sentido epistemológico também, as duas. Depois, uma crítica no sentido econômico e, por fim, uma crítica no sentido político. Então, repara, vocês chamaram muita atenção. Primeiro, a ideia de falta. Né? Olha só, o texto é uma sociedade contra o Estado. Então, você vai falar de economia. Por quê? E aí vem uma característica super interessante do Clastres. O Clastres, ele não joga fora o marxismo, como boa parte da antropologia faz. Mas ele não é marxista. Ele não joga fora o estruturalismo. Mas, o Lévi-Strauss,
mas ele não é o estruturalista. Ele cria alguma... na minha opinião, era o autor mais interessante da geração depois do Lévi-Strauss, minha opinião. Morreu muito jovem, num acidente de carro. Ele estava voltando, ele tinha uma casa na campanha, estava voltando, o carro rodou a ribanceira abaixo e morreu. A mulher dele, Helene Clastos, que estava com ele, não sofreu nada. Também é uma belíssima antropóloga. Tudo bem até aqui? Então, veja. Outra coisa. O Clastos, ele tem uma percepção da etnografia que é quase política. Que é quase política, não, que é filosófica. Embora seja também antropológica. Então, quando ele começa a criticar a ideia de falta, sociedades cientistas, essa é uma crítica... Ela não é uma crítica que parte, por exemplo, de um fenômeno e a partir desse... Ela parte também, mas ela é construída como uma crítica às nossas próprias categorias. Bom, rodada de perguntas, comentários. Disso, então, a gente pode dizer que os Talenzi fazem política. Pois é. Do ponto de vista do Classes, sim. Porque, no fundo, o que eles estão fazendo? Estão evitando o nascimento de um Estado. Tanto é que, quando o Estado colonial chega, modifica parte da estrutura social. Justamente para empoderar aqueles, os chefes, né? Que antes não tinham um papel, que na verdade eram elders, né? De linhagens, que tinham um papel ritual, etc. A última parte do texto, ele está falando de qual sociedade mesmo que é maior. Bom, eu não localizei a sua citação. Enfim, mas ele fala que eles já são maiores, né? Tipo, e já estão quase criando Estado, e aí tem os... Tupinambá. Os Tupinambá, e tem o pessoal que está tentando resistir a isso e tudo. Os Tupinambá também são uma sociedade C? Seriam. Agora, elas já estavam... Essa é a ideia. Na época da colonização portuguesa, eles já estavam... O chefe dos Tupinambá, a estrutura social em torno deles era diferente do que era com o chefe ameríndio que a gente pode ver nas outras sociedades. Tinha ali o começo do poder do chefe. E aí vem essa ideia, que é uma ideia muito interessante. Por quê? Porque, nesse momento, você tem o quê? Você tem os profetas da sociedade do Pinambá. Que vão fazer o quê? Vão fazer uma crítica a essa sociedade. E vão propor caminhar até a sociedade sem males. O que o Pierre Classes está associando? Ele está sugerindo a hipótese de que, nesse momento, haveria um descontentamento com a sociedade, justamente porque ela estava mudando. E você já tinha chefes que não tinham apenas o papel do chefe tradicional das sociedades ameríndias, mas já começavam a reunir em si poder. Então, essas coisas pela palavra, eles levavam uma enorme quantidade de pessoas a uma peregrinação em busca da terra sem males. E aí o que ele vai fazer? Duas coisas. Primeiro, ele vai utilizar o discurso desses profetas tupinambás, dizendo o quê? Que parte do discurso? Que o mal é o um. Olha que coisa interessante. E um é o quê? É essa sociedade unificada sob um Estado. Um é o Estado.
O mal é o um. Então, quando ele está falando que a sociedade está exorcizando o um, eu não sei se ele chega a falar isso exatamente, não me lembro. Embora tenha lido o texto hoje, eu sou meio esquecido. Relido, né? Mas ele... Então, nesse sentido, o que ele está fazendo? Ele está olhando o Estado a partir de uma perspectiva tupinambá. Ou, mais precisamente, de uma perspectiva indígena, em grosso modo, né? Ou pelo menos ameríndia, que, vamos dizer assim, está representada, talvez da maneira mais pungente, nos profetas tupinambás. Segunda coisa, ele vai colocar um ponto, eu acho absolutamente interessantíssimo, que é, ao fazer isso, o que acontece? Os profetas, eles conseguem realizar o projeto do chefe, que é criar o poder. Todos obedeciam ao quê? Ao profeta. Então, portanto, você tinha dominação. Eu adoro essa parte eu fiquei tipo assim, caraca! E aí ele pergunta, teríamos aí o lugar originário do poder, o começo do Estado no verbo, então ele é bem filosófico com relação a isso. Eu fiquei pensando assim, caraca, na formação dos Estados, tipo assim, uma possibilidade de acontecer é exatamente esse poder profético de dizer, estou contra tudo que está aí, contra esse crescimento do poder, e aí ele meio que vira a mesa, assim, e pega o poder para si. Pierre Clastres, ele é muito legal. Eu teria vontade de trabalhar com ele. Enfim, eu posso também ter meus ídolos, não posso? Ok. Agora, vamos voltar um pouco. Professor, sobre isso, a etnografia dele, você acha que é uma leitura que vale a pena sobre os Guayaqui? Acho. Tudo que o Pierre Clastres escreveu vale a pena. Tudo. Porque ele é um tipo de texto... veja bem, esse texto não é um texto etnográfico. Vocês repararam que ele tem pouca informação? João Pedro. Opa, professor, boa noite. Estou sumido um pouco. Estava com Covid. Tá bem, João? Tô tranquilo. Tô bem. Só em isolamento. Isolamento só. Você chegou a ter sintomas? Você chegou a... Desenvolvi. Fiquei sem olfato, sem paladar. Horrível. Puxa. Bom, espero que você melhore, João. Porque Não, tá tranquilo, professor. Obrigado, viu? Professor, eu queria fazer um comentário que eu li esse livro do Clastres para Elites Políticas, uma matéria que eu fiz lá em 2017. A gente leu outro capítulo. Elites Políticas. Elites Políticas. Isso. A gente leu... Isso, a gente leu o primeiro capítulo, que foi Copérnico e os Selvagens, né? Então, foi diferente. Eu não consegui ler o capítulo todo, que estava previsto para a aula de hoje, mas consegui ler um pouco, e eu lembrei da discussão que a gente fez à época. Porque o que a gente estava discutindo na matéria é principalmente se a desigualdade ela é inata, né? Se ela é inata à sociedade, se onde tiver sociedade vai sempre ter uma divisão entre dominados e os dominadores, né? E esse livro do Clastres é muito interessante para a gente discutir exatamente essa questão, né? A submissão, ela não é um dado da realidade, ela é sempre construída, né? E a dinâmica que é descrita pelo Clastres é muito interessante nesse sentido de mostrar como a concentração do poder e a dominação de um chefe, ela, em algum sentido, já foi tidas como
planos das sociedades, não deixar o poder se concentrar a tal ponto de ter uma instituição que realize essa dominação em todo sentido, e no sentido de ter o monopólio do uso legítimo da força, tal qual a gente concebe para os estados modernos, e ver como esse estado moderno como o ápice da evolução humana, né? E aí a discussão da aula, o tópico era até o mundo sempre foi assim, sempre a dominação de um Estado que detém o monopólio do uso legítimo da força, da violência, com elites políticas dominando, né, essa sociedade. E o livro do Classes é interessante nesse sentido, de mostrar que a sociedade ela também cria mecanismos para evitar a concentração de poder e a dominação a partir de somente uma instituição ou um chefe, no caso, né? Uhum. É isso aí. Você está certíssimo. E aí foi uma bela lembrança. O Classes, ele tem essa coisa. Ele tem... Eu acho que o texto dele é uma explosão, assim. Ele explode de ideias, né? Assim, você lê o texto, você fica fervilhando. Putz, mas olha aqui, ó, eu posso pensar nisso, eu posso pensar naquilo. Embora os textos não sejam longos, tem textos assim, curtíssimos. Eu até estou pensando em pedir para vocês lerem além do... Agora a gente volta. Que não vai ter nada a ver com outro texto, mas eu acho que é um texto tão maravilhoso. Agora, o Pierre Classe ele é muito influenciado por um sujeito chamado Etienne La Boétie, que a gente vai ler, que é o discurso da servidão voluntária. Mais do que peraí. Mais do que Rousseau, Hobbes, etc., né, que são outros. Então, veja, quando ele está falando de liberdade, do que ele está falando? Deixa eu fazer um parênteses. Vou voltar agora. Vamos discutir agora aspectos específicos do texto. Ok? Então, quando ele está falando de liberdade, do que ele está falando? O que vocês acham? Eu acho que ele está falando de autonomia, certo? Que as sociedades elas não estão dispostas a abrir mão da sua autonomia assim para nenhuma parte de grupo interno. É isso que eu entendi. Ok. Mas a liberdade não é uma ideia nossa? Trabalho. Não sei se tem alguma relação com a maneira que eles tratam, lidam com o trabalho. Sim, tem toda a relação do mundo, mas qual relação é essa? Sei lá. Os caras fazerem os horários dele, não ter aquela obrigação industrial de fazer as coisas. Sim. O Classe diverte tudo, né? Mas tudo bem, vamos lá. O que ele está falando quando ele fala de liberdade? Aliás, vamos fazer diferente. O que nós estamos falando quando falamos de liberdade? De novo, aí tem uma questão de ciência política. Quase filosofia, na verdade. Aqui, ó. Espera só um instantinho. O Isaiah Berlin tem um texto maravilhoso, chama Dois Sentidos de Liberdade. Que é Berlin. Estou vendo se eu tenho esse texto aqui para mandar para vocês. Ué, como não tem? Cara, tá uma tuxa. Quando você está falando de liberdade, você está falando de coisas muito diferentes. E muito próximas também. Agora, tem dois conceitos de liberdade
que vem lá de Benjamin Constant, ou pelo menos Benjamin Constant, que coloca da maneira, vamos dizer assim, mais a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos. O que é a liberdade dos antigos? A liberdade dos antigos é a liberdade que a gente associa à ideia de democracia ateniense ou democracia grega. É o quê? Que está lá no Rousseau também. Que você vai obedecer à sua vontade. Quem determina aquilo que eu não posso fazer? Sou eu mesmo. Essa é uma ideia muito poderosa. É uma ideia que está presente em vários lugares, como Kant, por exemplo, enfim. A segunda ideia de liberdade é a ideia de liberdade, o que eu posso ou não fazer. Pode parecer semelhante à outra, mas não é. Essa é uma ideia que é a ideia que está associada aos modernos, que é a ideia de liberdade liberal. O que o liberalismo entende por liberdade? Acho que a liberdade mais de escolha a liberdade de votar se você quiser. Tá me ouvindo agora? Agora nós estamos ouvindo. Ok. Acho que a liberdade liberal é aquela liberdade que você tem que comprar o que você quiser, gastar o seu dinheiro do jeito que você quiser. Você pode escolher a carreira que você quiser, votar em quem você quiser, mas isso é tudo dentro do ethos social que você está tendo. E é isso. Essa ideia de liberdade que eu acho, né, que é liberal. É isso. Ou seja, o que é a liberdade? É um conjunto de preferências que você exerce de acordo com a sua vontade. Qual é a razão disso? Não importa. Você tem o direito de exercer essa razão, ou essa desrazão, se você preferir, do jeito que você quiser. Vocês entenderam a diferença? Não, professor, ficou nebuloso para mim. Ó, mandei o texto para você. Vamos lá, João. Professor, quando a gente está falando de liberdade em política, assim, eu sempre tenho em mente dois autores por conta ali do meu início na ciência política. Eu penso muito em Maquiavel e Hannah Arendt. Por que Maquiavel? Quando ele faz a discussão nos comentários sobre a década de Tulívio, né, de Escócia, ele fala muito sobre a República, né, a República Romana e a manutenção de uma liberdade política. Em que sentido a República Romana prezou pela liberdade política, né? No sentido de que, através da criação de instituições que canalizavam o conflito, o povo poderia ter suas representações, né, através da plebe, dos tribunos da plebe, tinha a representação da aristocracia através do Senado, e ali tinha também algum tipo de representação da monarquia, né? Aí é muito interessante quando ele vai falar nesse sentido de liberdade, como política no sentido de liberdade por ela propiciar a canalização do conflito e a não erupção violenta dele, né? Eu acho muito interessante essa discussão de Maquiavel sobre a liberdade política. E de Hannah Arendt no sentido de que política enquanto poder e agir em concerto, essa capacidade das sociedades criarem suas próprias regras de coletividade, né? Ter a sua capacidade de ditar os rumos políticos de sua vida, nesse sentido haveria liberdade, né? Aí eu tenho sempre esses dois marcos. Os dois estão falando de dois conceitos de liberdade diferentes. Dá uma olhada, dá uma olhada nesse texto que eu acabei de colocar aqui no nosso WhatsApp,
que é um texto do Isaiah Berlin sobre 2 conceitos de verdade. Esse é um clássico. Tem outros também, tem o Benjamin Constant e tal, mas esse aqui é o clássico, vamos dizer assim, moderno sobre conceitos de verdade. Por que ele é importante? Por que ele é importante? Porque o Pierre Clastres, quando ele está falando, ele não está falando de liberdade liberal. O que significa, nesse caso? O que é o exercício de liberdade, nesse caso? Eu sigo a regra que eu mesmo determino para mim. Então, nesse sentido, eu estou seguindo aquilo que eu havia decidido. Como sou eu que decidi o que eu vou seguir, então eu estou sendo livre. A outra liberdade. Eu vou exercer as minhas preferências sem nenhum tipo de... ou o mínimo de amarras possível. Ou o mínimo de limites possível. É claro que as coisas se confundem, obviamente. Mas, no fundo, elas têm uma coisa. Então, por exemplo, quando Marx está falando do comunismo, ou vamos dizer assim, o socialismo está falando, ele também está falando de liberdade. Por mais que os regimes socialistas que nós conhecemos nos pareçam ser regimes politicamente ditatoriais. Talvez ditatorial não seja a palavra correta, mas regimes tirânicos. Então, é interessante porque esse texto do Isaiah Berlin, ele vai no fundo dizer o seguinte, olha, então você tem você está falando na Guerra Fria, você tem 2 tipos de coisas, de posições políticas diferentes, aparentemente contraditórias, mas por detrás das duas estão o conceito de liberdade, a ideia da luta pela liberdade. Faz sentido, Rafael? Então, olha só, como é que você decide a sua própria regra? Claro que a maneira como você decide está imbuída na cultura na qual você vive. Mas essas são sociedades sem dominação. Em que sentido? Você não tem um chefe que vai dizer para o outro o que ele tem que fazer. Você não tem uma classe de dominantes e dominados. Como no outro texto que a gente leu, que o chefe podia exercer a poligamia, não trabalhava, né? Quando se cria essa classe que não trabalha, né? Alguém tem que trabalhar para eles comerem, por exemplo. Acho que isso que essas sociedades impedem realmente é um tipo de liberdade que vale a pena lutar por. Compara, por exemplo, com o texto dos Bemba, lembra? Da Richards. Não é? O chefe não trabalhava. Trabalhava? Não, e tinha 19 mulheres. Né? Enfim, essa ideia... primeiro, então tem essa coisa da liberdade. Segundo, olha só o que ele faz. Outro comentário. Ele inverte a posição marxista. Vocês já comentaram isso, vários de vocês. Em que sentido ele inverte a posição marxista? Ele vai fazer um argumento. Né? Ele vai fazer um argumento. Claro que esse argumento está vamos dizer assim, dialogando com a etnografia que ele fez. Porém, olha só, o que ele faz é um texto muito mais argumentativo do que propriamente etnográfico. Compara com um outro texto, vocês até mencionaram aqui. Compara com outro texto lá que a gente viu do Fortes, aquela quantidade enorme de dados sobre como que a estrutura social, o que fazia, como é que eram os rituais, como não eram. E aí vai, aquele amontoado de dados que muita gente ficou até meio vesga, né? Falou assim, bom, mas o que eu faço com isso? Pois bem, o texto dele não tem essa quantidade enorme de dados, então o texto é argumentativo. Em relação a isso, o que ele vai dizer? Ele vai dizer primeiro o seguinte, não é que o Estado nasce a partir da divisão das classes. Por quê? Porque se a classe, o argumento é interessante,
Se a classe existe antes do Estado, para que ela precisa do Estado para se manter? Ela já existe, ela já foi, vamos dizer assim, ela já nasceu, ela já foi instaurada como uma estrutura social, então para que ela precisa de mais alguma coisa se ela já existia antes? O ponto dele é o contrário. O ponto, olha, para haver, e daí toda a discussão econômica primeiro, para haver dominante, para haver ricos e pobres, ou se preferir, pessoas que classes sociais diferentes, primeiro tem de haver dominantes e dominados. Nesse sentido, tudo se inverte, pelo menos na sociedade primitiva. E a infraestrutura não é as relações sociais de produção, mas é o Estado. É a partir do Estado que pode se criar classes sociais distintas e, portanto, exploração. Tá bom, comentários? Vocês tinham tido dúvida na parte final sobre os Bruna, diga. Eu tenho só uma dúvida que eu te perguntei e acabou que eu não conferi. Ele é contemporâneo do Levi-Strauss? Sim, Clássico? Claro. Ele é da nova geração, da geração depois do Levi-Strauss. Da geração do Godelier, da Françoise Héritier. Nossa, eu tô perguntando porque, assim, eu acho a discussão dele muito atual. Eu não... Se você não tivesse me falado que, oralmente, assim, no sentido de escrita, ele era contemporâneo ao Levi-Strauss, eu acho que eu não faria ligação. Apesar de ter muita coisa estruturalista, só que, enfim. Mas quem não é contemporâneo ao Levi-Strauss, né? O cara viveu mais de 100 anos. Até nós somos. Dizer que eu, por exemplo, um contemporâneo de Levi-Strauss. Quando eu chego na universidade, o Levi-Strauss está no alto, mas nunca. Professor, eu tenho uma pergunta. Vale. Mas só completar aqui com a Bruna uma informação. Esse texto, Bruna, você disse que não lembrava, foi de 1974. Mas eu tenho a impressão de que a primeira ele foi no livro em 1974, mas eu tenho a impressão de que ele primeiro foi publicado numa revista chamada Libre, que é uma revista interessantíssima, tem poucos volumes, interessantíssima, que publicou toda essa gente, todos esses textos assim que a gente fala, bom, alguns deles, não todos eles, estão publicados, e eu acho que é de 71. A Levi-Strauss começa em 60, e na década de 60, né? Década de 60, 70, 79. Depois ele já começa a sofrer, vamos dizer assim, já aparecem outras alternativas, né, como os pós-modernos, aí tem o Goethe, tem... Não, eu também não quero diminuir o trabalho do Levi-Strauss, assim, mas é porque é muito surpreendente o trabalho do Clastres, assim. Eu não sabia que ele tinha falecido de acidente de carro também. Foi. Alexandre, e você? Quando ele fala da formação do Estado, e aí a partir do Estado que você começa um conflito de classes, assim, seria talvez assim, no surgimento do Estado, as classes que estão mais nessa questão administrativa do Estado não estariam numa relação vertical com o restante da sociedade? A
ideia de que o Estado ele se constitui, você tem uma primeira divisão central entre o Estado e a sociedade. Esse é o ponto. E essa distinção é quase como se o Estado fosse criado para além da sociedade. Ela ocupa um espaço no imaginário que é um espaço que está para cima da sociedade. E aí o que acontece? Essa é a primeira distinção, mas a gente não reproduz em todas as outras, entre dominantes e dominados, entre classes sociais, onde você tem a exploração de um por outros. Fez sentido? Eu não entendi, não. O que o Marx vai dizer? Sobre o Estado. Que ele é um instrumento de repressão das classes dominantes. A favor das classes dominantes, né? Então, sim. Ok. Então, a ideia é de que você teria uma infraestrutura e superestrutura. Você lembra desses termos? O que é a infraestrutura? Sim. O que é a infraestrutura? Não, eu acho que eu não consigo explicar o que é. Tá bom, quem me ajuda? Luísa, o que é a infraestrutura? A infraestrutura, pelo que até onde eu sei, né, para concatenar aqui, ela seria as relações da classe, as relações de classe. Que a partir delas surgiria uma superestrutura que seria o Estado, não só o Estado, né, mas assim, nesse caso aqui seria o Estado, que agiria para manter essa relação que é a infraestrutura. Por isso que nesse caso do Clastres ele inverte, porque seriam as relações econômicas, né, as relações de classe que criariam o Estado. Nesse caso ele fala que não, que são que não tem o Estado justamente porque tem essas relações de classe. E não são classes, na realidade, né? Mas assim, Mais ou menos. O que acontece? A infraestrutura é muito clara para Marx, são as relações sociais de produção. O que isso significa? Que os homens eles têm que se reunir para se organizarem para produzir sua sobrevivência material. Então, o que acontece? Você tem as sociedades, vamos dizer assim, no modo gentil, quando você só tem a divisão sexual do trabalho. Mulheres e homens teriam trabalhos diferentes. E isso vai, em outros momentos, se complexificando. Então, a sociedade capitalista, o que você tem? Você tem, qual sendo as relações sociais de produção? Você tem um grupo de pessoas que tem a propriedade dos meios de produção. Então, são fábricas, terra, né? São os capitalistas, os donos das empresas, etc. Ok? E todo o resto, a política, a religião, a cultura, etc., é a superestrutura. É aquilo que é determinado pela infraestrutura. E aí tem uma discussão até em que medida isso acontece, etc., né? Até que medida a infraestrutura. Mas é uma discussão mais no essencial, sim. E até em alguns momentos, se não me engano, é Engels que vai falar que, claro que a gente pisou a mão aqui, mas é porque precisava fazer o ponto, precisava deixar o ponto claro, etc. Então, qual é o ponto? A ideia é de que as relações sociais de produção determinam o resto. Ok? E o que o Classes está propondo? Está propondo assim, olha, você tem sociedades primitivas com e sem Estado, que elas têm o mesmo nível produtivo e o mesmo tipo de relação de produção.
Então, portanto, o que caracteriza não é o que caracteriza é o quê? Ele inverte, vai falar, a infraestrutura é o Estado. É o Estado que vai permitir a classe, que vai permitir a dominação, que vai permitir a exploração. E não a exploração que precisa do Estado para continuar existindo. Professor, agora eu fiquei com uma dúvida. Se para o Clastres essas sociedades que não têm Estado têm o mesmo nível de relação de produção, mas elas não têm a questão do dominado e do dominante, como que elas vão ter a mesma? Essa é uma boa pergunta, mas olha só, compara isso com os Bemba, que a gente leu. Quando ele está falando, por exemplo, de agricultura, nomadismo, etc. Pega lá os Bemba. Vocês lembram? Tem muito espaço, eles têm muitas terras. Então não existe conflito de terras. Você tem cada vamos dizer assim, família está ligada a linhagens, né? Que o chefe distribui as terras para os seus. E eu estou confundindo já com os talentos. Estou confundindo. Alexandre? Sim. Foi, estou ouvindo. Não, você está com a mão levantada. Essa é a mão anterior, né? É anterior, sim. Mas eu entendi a parte da estrutura e da infraestrutura do PCC. Obrigado, professor. Ok. Tá, já estamos quase na sua. Vamos fazer uma última rodada de questões. Vamos começar com a Tamires. Tamires. Questões, ideias, sugestões. Professor, eu queria que o senhor falasse mais uma vez sobre as liberdades, que ainda ficou muito difícil para mim entender a diferença. Por favor. De quê? Da liberdade liberal e da liberdade da vontade, eu não sei. Dos antigos e dos modernos, não é isso? Isso. Eu botei o texto do Isaiah Berlin lá na coisa, mas eu vou falar, claro. Uhum. São dois sentidos de liberdade. O que eu posso fazer? O que você pode fazer, Tamires? Como assim? Qualquer coisa. Você pode sair na rua, você pode entrar na minha casa, sentar aqui no meu computador e falar, esse computador é meu? Bem pensado. Não, eu não posso fazer isso. Você pode, por exemplo, pegar o carro do seu vizinho e falar, olha, eu quero sair. Não, também não. Pode, por exemplo, pegar a pessoa com quem você, vamos dizer assim, tem desejo e falar agora você vai fazer, enfim, sem que ela tenha vontade também, você pode ir lá e dar um beijo nela. Não. Você pode andar na contramão. Não, também não. Ok, você percebeu? Então, o que você pode fazer? Entendi. O dos antigos é que eu me paro, eu faço a regra, e no outro é mais o etos social. É isso? Não. Um é o que você faz. O que você pode ou não fazer. Uhum. É a liberdade liberal, é a liberdade do mercado. Você vai comprar o que você quiser, você mora onde você quiser, com quanto que você tem dinheiro para isso. Você possa comprar o bem, digamos assim. Ok? Uhum. Ó, a ideia de liberdades modernas, imagina só você estar numa fazenda. A fazenda é sua. Você faz na fazenda o que você quiser, não é verdade? Sim. Acredito que sim.
você quiser andar de cabeça para baixo, você anda. Se você quiser passar o dia todo deitado, você anda. Ou você deita. Se você quiser dirigir seu carro sem carteira, você dirige. Se você quer ficar o dia todo lendo, você lê. Não é? É como um espaço no qual você pode... você decide, você pode fazer o que você quiser ali naquele espaço. Que pode ser também por qualquer motivo. Certo? Vamos dizer, eu agora quero, sei lá, ficar acordada de noite e dormir de dia. Por quê? Porque eu gosto da lua. Pronto, acabou. Uma vontade, você tem uma vontade, você tem um desejo, você tem qual é a razão que você tem para isso? Não, tem um desejo. Então, a ideia de liberdade aqui é a ideia de que você tem preferências e você pode satisfazer essas preferências. Ou você pode procurar satisfazer essas preferências. Quaisquer que sejam elas. E a liberdade dos antigos é a quem eu obedeço. Então, quais são as regras que você obedece? Quem foi que as instituiu? O Estado? Pois é. Aí a ideia. Se você... e aí tem uma ideia, porque hoje em dia você já não consegue... você já não consegue discutir todos os assuntos, estabelecer todos os regulamentos. Ok? Então, vamos pegar as regras de trânsito. As regras de trânsito, elas estabelecem o que você pode ou não pode fazer. Certo? Mas elas são regras, vamos dizer assim, mínimas, entre aspas. Elas não dizem aonde você tem que ir. Elas não dizem que horas você tem que ir. Elas só dizem o seguinte, olha, se você quiser ir a algum lugar usando seu carro, você tem que obedecer certas regras. O que significa isso? Por exemplo, você tem que parar no sinal quando as pessoas estão atravessando, você tem que parar na faixa de pedestre. Você não pode ultrapassar uma certa velocidade. Você não pode estacionar em qualquer lugar. Você não pode parar no meio da rua, sair do carro para comprar uma coisa na padaria, voltar e pegar. Por que não? Porque você está. Então, essa Então, veja bem, a sua liberdade, vamos dizer assim, a sua liberdade de primeiro tipo, né, a liberdade, o que eu posso fazer, ela está limitada pelas regras de trânsito. Ok? Vamos pensar de uma outra perspectiva. Qual é a justificativa que essas regras de trânsito têm? Por que elas existem? Acho que seria até para proteger as pessoas, né, delas mesmas. Proteger as pessoas, fazer com que... Olha só, tem um monte de carro. Cada um quer ir para um lado qualquer ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Vocês já pensaram nisso? Bom, eu não sei porque isso não é, mas eu acho que é causar o maior engarrafamento da história, né? Você não poderia sair de lugar nenhum, porque está tudo engarrafado, cada um quer fazer o que quiser, então não tem jeito. Cada um estaciona onde quiser, né? Como é que você vai fazer? Então, olha só, não foi você que estabeleceu essas regras de trânsito, mas a ideia é que elas foram estabelecidas legalmente. Ok? Mas mais do que isso, elas têm uma justificativa racional. Quer dizer o seguinte, por que você não pode ultrapassar a velocidade? Porque a via não comporta, porque a quantidade de acidentes aumenta muito. Você já se mostrou, ele tem lá estatísticas para mostrar que se você andar com a velocidade a mais, você tem muito mais acidentes. Você precisa compatibilizar fluxos
que vão em direções contrárias. Então, se você fizer, se cada um puder andar de qualquer jeito, vai ser muito mais difícil navegar, etc, etc, etc. Então, essa é uma justificativa racional, que você pode aceitar. Ou não. Mas supondo que você aceita, então, nesse caso, eu aqui estou usando Habermas, mas nesse caso, o que você está fazendo? Como ele é racional e você aceitou, então, portanto, você está obedecendo uma regra com a qual você pode aceitar racionalmente. E, portanto, você está obedecendo uma regra que você mesmo estabeleceria para você. Bruna? Oi, professor. Não, assim, só essa discussão que você está trazendo também me fez lembrar de outra similaridade entre os textos, assim, que é uma discussão filosófica antes de chegar à etnografia, né? E a pretensão de se pensar em política, assim, tem uma discussão filosófica, até de método também, para entender a política. Enfim, só isso mesmo, achei interessante ter entrado nesse fato, porque na minha cabeça é uma discussão extremamente filosófica, assim, sabe? Pois é, mas olha só como ela é aplicável no nosso caso. Por quê? Porque ela compõe o nosso olhar. Em que sentido? Nosso olhar está eivado com essas questões. Fez sentido para vocês? Tá bom, meus caros, já estamos quase no horário. Então, a gente continua isso na próxima aula. Eu vou agora desligar o nosso recording.